sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos gravando uma série de programas para você sobre o enfrentamento, as medidas para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito do direito do trabalho neste ano de 2021. Então, se você está acompanhando, está nos assistindo, nós já tivemos e já mostramos um programa para vocês sobre essas regras, né? E hoje nós estamos no segundo programa dessa série sobre quais são as regras que estão em vigor relacionadas às relações de trabalho e relação de emprego. No programa anterior nós falamos um pouquinho da nova regra da gestante, nós introduzimos o assunto sobre a medida provisória 1046, né? Falamos sobre o teletrabalho. E hoje nós vamos continuar falando da medida provisória 1046, ligados aos temas do direito do trabalho. Quem está aqui com a gente e vai continuar com a gente até o final dessa série de programas é o Dr. Daniel José de Almeida Pereira. Ele é juiz do trabalho e professor de direito do trabalho na pós-graduação da Unifil. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez. É um novo programa, então a gente se apresenta de novo, né? Mas nós já estávamos aqui. Então, como eu falei com o pessoal agora, nós começamos no programa anterior a falar da medida 1046 e você falou do teletrabalho. Agora eu queria saber um pouquinho das férias individuais. Certo. Existem muitas dúvidas em relação aos patrões. Como é que fica? Ou seja, eu posso antecipar as férias, né? Eu posso conceder as férias, eu tenho que avisar, tenho que avisar 30 dias antes. Como é que fica isso agora, nesse momento aí dessa medida provisória? Vamos lá. Essa medida provisória ela trouxe algumas alterações no tocante a prazos, né? E essa possibilidade, como você bem adiantou, da antecipação de férias. Só uma breve introduçãozinha. As férias, o período de férias, a concessão das férias, ela se caracteriza pela regra da aquisição e fruição e gozo das férias. Portanto, o empregado ele tem que trabalhar 1 ano para posteriormente, no ano seguinte, ele ter o direito a usufruir os 30 dias de férias. Só que nós estamos vivendo um momento excepcional e momentos excepcionais requerem medidas excepcionais para nós podermos enfrentar, para nós podermos ultrapassar esse período. Então, a medida provisória trouxe e tratou exatamente essa situação excepcional de uma forma também excepcional. A primeira alteração que ela introduziu foi no tocante ao prazo de comunicação. Ordinariamente, a CLT, no artigo 135, apresenta o prazo de 30 dias da comunicação que o empregador tem que fazer ao empregado de que ele vai usufruir as suas férias. Aviso prévio de férias. Exatamente. Né? Poxa, até porque é injusto o empregado. Olha, amanhã você vai sair em férias. Por que eu vou fazer amanhã? O cara não se programou, não sabe, não pode de repente fazer, ver um hotel, ficar com a família, o que pode fazer, onde que vai fazer. Então, seria até injusto essa comunicação imediata, vamos dizer assim. Contudo, dada a excepcionalidade, a medida provisória permite que essa comunicação ocorra no prazo de 48 horas. 2 dias. Entendi. 48 horas antes você pode avisar que a pessoa... Olha, hoje, num determinado dia, numa segunda-feira, por exemplo, ele fala, olha, a partir de quarta você vai estar saindo em férias. Então, existe essa possibilidade que a lei passou a permitir. Da mesma forma, no tocante ao pagamento. Antes o pagamento era prévio, até porque o empregado, né, para sair em férias, é bom quando o empregado sai, ele está com dinheiro no bolso. Viajar sem grana é desagradável. Agora não, agora ele permite que seja no 5º dia útil do mês seguinte à fruição das férias. Então antes você tinha que pagar 2 dias antes. Isso. Agora eu posso pagar até o 5º dia antes do mês seguinte às férias. Exatamente. Inclusive um terço também? Não, o terço, né, aí ficou um pouquinho mais delicado ainda. O terço seria pago junto com o 13º salário. Final do ano. Final do ano. Então, quer dizer, eu posso, como empregador, dar as férias avisar 48 horas antes. Ele sai, imaginemos os 30 dias. Quando ele volta, aí eu pago esse mês de férias. Na realidade, é interessante, porque ele fala que é no mês seguinte à fruição das férias. Então, aí na hora que quando ele chega, eu tenho até o 5º dia útil para pagar. Então ele tira os 30 dias, aí quando ele volta, aí que eu vou pensar em pagar essas férias. Exatamente. E um terço eu posso deixar para pagar com o 13º lá na frente. No final do ano.
Então, são alterações que são medidas excepcionais e tem que ser tudo meio rápido. E a antecipação é a possibilidade de menos de um ano eu poder dar as férias. Exato. Como eu havia dito, o primeiro ano a gente é chamado de período aquisitivo. Então, somente após completar esse período aquisitivo é que o empregador terá a obrigação de conceder férias. Só que a medida provisória, ela possibilita esse fato, ou seja, ele possibilita que mesmo não tendo cumprido esse primeiro ano ou um ano de contrato, o empregador antecipe o gozo, a fruição das férias pelo empregado. Então, por exemplo, o empregado tem 6 meses de trabalho. Então, 6 meses, em tese, não geraria o direito ao pagamento, à concessão de férias. Contudo, o empregador pode antecipar esses 30 dias de férias, ou seja, o empregado, a despeito dele não ter trabalhado esse um ano, o empregador antecipa esses 30 dias, e o empregado, aí sim, quando ele vai ter que trabalhar esse primeiro ano completo, para depois, só lá na frente, vir a usufruir. Então, é bom e é ruim, ou seja, dependendo do ângulo que você analisa. E se ocorrer uma eventual rescisão, o empregador pode eventualmente descontar isso na rescisão, tá, porque ele já antecipou. Se o empregado for dispensado sem justa causa, o período antecipado morreu, ou seja, se o empregado não conseguiu adimplir o período aquisitivo, esse fato se deu por culpa, eles estão empregados. Agora, se há um pedido de demissão, se há uma justa causa por parte do empregado, surge para o empregador o direito no desconto do período respectivo. Entendi. Certo? Portanto, o importante aqui é nós verificarmos a forma, no tocante à antecipação, a forma de terminação do contrato de trabalho. Para saber se pode ou não descontar. Se pode ou não pode descontar do empregado, tá certo? Férias individuais, acho que era isso, né? Sim, férias individuais. Tem mais alguma coisa importante para falar? Eu acredito que acho que seriam os mais... coletivas, o que tem de alteração? No tocante às férias coletivas, terminou a exigência de comunicação que havia. Tinha que avisar também 15 dias antes, né? Ao sindicato, ao ministério, né? Então, essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, acabou. O pagamento também, os pagamentos do abono também, do 1/3, abono constitucional de férias, ele ficou postergado também juntamente com o 13º salário. E é basicamente isso, ou seja, as regras, de forma geral, permanecem igual. O importante aqui nas férias, eu acho que é essa questão da possibilidade de antecipação, porque isso não tinha condições de ser feito, né? Então, acho que isso, para quem é microempreendedor, às vezes está numa situação assim, você poder antecipar essas férias, né? Acho que isso antes não poderia acontecer. Além, lógico, do prazo do pagamento, mas a antecipação era uma coisa que não tinha nenhum tipo de previsão, né? E ainda no tocante às férias coletivas, um ponto também que é importante só para ressaltar, é que a medida provisória, ela termina com períodos de mínimos e máximos de dias de férias. Então, ele pode conceder 3 dias, pode conceder 5 dias, pode conceder 20 dias, pode conceder 30 dias, pode conceder 40 dias. Que antes havia, a coletiva tinha um período de pelo menos 10 dias, uma coisa exato, assim, né? Então, havia limitadores que a própria CLT estabelecia. E de acordo com a medida provisória, esses limitadores caem, podendo, nesse período excepcional e de uma forma também excepcional, poder dar férias com um tempo menor do que está lá. Menor ou maior. Aí fica a critério do empregador, dependendo do ramo, dependendo da atividade, de quanto ele está sendo sensibilizado por parte da pandemia. Muito bom. Bom, a gente vai chamar o intervalo. A gente volta já no próximo bloco, a gente vai falar da antecipação dos feriados. Então, se você quer saber um pouquinho de antecipação de feriado, banco de horas, nós vamos falar no próximo bloco. Então não sai daí, a gente volta já. Nós estamos falando então das medidas provisórias ligadas ao âmbito trabalhista. O Dr. Daniel está aqui para esclarecer para a gente a questão da antecipação dos feriados, né? Isso. Como é que ficou a questão da antecipação? E a gente vai falar um pouquinho do banco de horas também, né? Como é que as empresas vão poder agir aí nesse momento relacionado à compensação? Como é que ficou isso aí? Então vamos lá. No tocante à antecipação dos feriados, a antecipação dos feriados, ela seguiu a regra da medida provisória do ano passado e ela trouxe uma inovação, vamos dizer assim, que seria a possibilidade da antecipação dos feriados religiosos. No ano passado não havia essa possibilidade, agora nós podemos ter essa antecipação. Portanto, é possível haver antecipação dos feriados federais, estaduais
municipais e também agora os feriados Essa antecipação religiosos. seria o empregador já vendo o que vai ter no ano, corrente. Ele já dá uma semana ali de... Exato. Você fecha a empresa e pronto, utiliza esses feriados. Exatamente. E só que nesse caso é necessária a prévia comunicação ao empregado com 48 horas de antecedência. Entendi. Então, pessoal, olha, você não trabalhará na próxima segunda-feira porque você vai estar compensando ou antecipando o feriado de 7 de setembro. Pode fazer isso? Pode, tranquilamente. Contudo, tem que haver essa comunicação, via de regra, ela tem que ser escrita ou por meio eletrônico, WhatsApp, não sei, você não queria fazer propaganda em e-mail, qualquer coisa, mas o empregado tem que ter ciência. Mas só não vai trabalhar, tipo, você não vai trabalhar 48 horas antes de antecedência. Portanto, é necessária, obrigatória essa ciência e com esta antecedência. Certo? Então, diante disso, ele pode fazer tranquilamente a antecipação dos feriados futuros, que ainda estão por vir. Olha, eu quero fechar uma semana, então ele antecipa 7 de setembro, 12 de outubro, sei lá. Novembro tem um também, né? 15 de novembro. Finados, não sei, todos os feriados. Agora ainda que vai ter Corpus Christi, vai ter bastante coisa então, aí. Os feriados que os religiosos vão poder. Né? Exatamente. Então, a despeito disso, então ele pode fazer qualquer tipo de antecipação. E como é que ficou o banco de horas? Vamos lá. Banco de horas, eu gosto de falar assim, muita gente mas, poxa, o que é banco de horas, gente? Banco de horas é semelhante a um banco. Nós temos um banco onde nós colocamos nosso dinheiro, e quando nós necessitamos daquele recurso financeiro, nós vamos lá e sacamos o dinheiro. Só que o banco de horas, ele não coloca dinheiro, ele coloca horas. Portanto, quando o empregado ele trabalha em horas extras, quando ele trabalha além da 8ª hora, via de regra, na 8ª hora, aquelas horas excedentes, elas são creditadas no banco. E quando o empregado, por exemplo, eu preciso sair para levar meu filho não sei aonde, que eu tenho que levar minha mãe não sei aonde, tenho que levar minha esposa não sei aonde, então ele tira aquelas horas que foram depositadas. Então, é um sistema de crédito e de débito. Nesse momento da pandemia, muitos setores da economia estão sentindo mais os efeitos pela falta de clientes, pela falta de procura, pela falta de atendimento. Os horários de fechamento abertura, também abre mais cedo, abre mais tarde. Abre mais tarde, fecha mais cedo. Então, o empregado que sequer consegue cumprir as 8 horas diárias. E como é que eu fico nessa hora? Será que eu vou perder todo esse tempo? Aí existe esse banco de horas. A criação do banco de horas, obrigatoriamente, tem que ser feita com o consentimento do empregado. Portanto, tem que ter um acordo escrito ou uma autorização por meio. Esse acordo pode ser então individual ou coletivo. Ela está através da convenção ou acordo coletivo de trabalho. Certo? O que a medida provisória trouxe e inovou? Ela permite a compensação num prazo de 180 dias, finda a vigência da MP. Nossa, então, vamos lá. Você faz a criação agora do banco de horas, tem que haver o acordo entre as partes. Acordo entre as partes. De preferência, escrito para evitar... Tem que ser escrito. Tem que ser escrito. Então não é de preferência, tem que ser escrito. Feito um acordo entre as partes para criar o banco de horas. Criado o banco de horas, o empregador vai ter mais liberdade para poder ver o que vai compensar, exato, o que vai debitar, né? Ou seja, vamos dizer assim, entre aspas, o manuseio do dinheiro, que seria as horas, exato, vai ficar mais flexível para o empregador. Então vamos imaginar que você vai ficar, sei lá, um mês fechado. Ou nós vamos trabalhar menos durante um mês. Então o empregado vai ficar com um débito. Sim. Vai ficar com débito. Vai. Tá. É o que eles chamam, a doutrina chama de banco de horas negativo, ou banco de horas especial. Isso vai poder acontecer. Vai acontecer, porque já é previsto na própria MP. Tá, então o empregado ficou com débito. Aí ele vai ter que compensar isso uma hora. Sim. Essa compensação o empregador pode exigir na hora que terminar os efeitos, ele tem até 180 dias depois que terminar os efeitos da pandemia. Exatamente. Tá. Então são 18 meses, faz 180 dias? Não, perdão, são 18 meses. 18 meses, um ano e meio. Um ano e meio, perdão. Se eu falei 180 dias. Perdão, então. São 18 meses. É porque na realidade a CLT já é um ano. A CLT no máximo um ano. É um ano, então aqui seria um ano e meio. Um ano e meio.
findo o prazo de vigência da MP. Nossa, então quer dizer, a MP dura 120 dias. Nós estamos falando aqui mais ou menos no período em que ela está vigorando. Mais junho, terminou agosto. aí, ela vai, se não for convertida em lei, né? Porque se for convertida. Mas mesmo que termine ali em agosto, né? O empregador teria 1 ano e meio ainda para cobrar essas horas. E um ponto importante a ser colocado aqui. O empregador tem absoluta autonomia, ou seja, ele pode determinar quando o empregado vai compensar essas horas. Aí não precisa mais de ajuste empregado-empregador. O empregador o ajuste é só para criar. É só para criar. A compensação é unilateral por parte do empregador. Olha, você vai compensar semana que vem, você vai compensar 1, 2 horas aqui. Isso é outro ponto importante. Existe um limitador, que na própria CLT já traz, que seria o limite de 2 horas, 2 horas extras diária ou 10 horas. Isso é importante, esse limitador, tá, gente? Por quê? Porque é possível nós termos empregados que compensem o sábado. Então, havendo compensação do sábado, a jornada diária dele é de 8 horas diárias e 48 minutos. Portanto, se ele for compensar nessa situação, ele vai poder compensar só 1 hora e 12 minutos para totalizar as 10. E o que trabalha 6 horas por dia? Fica limitado a 2 horas. A 2 horas também. Certo? Então, o empregador também é 10 horas, mas é limitado a 2 horas. Exatamente. Então, independentemente nós temos, na realidade, 2 limitadores, ou um ou outro. Ou 2 horas extras, ou 10 horas diárias. Para quem trabalha 8 no caso. 8h48, ele não pode ultrapassar, não pode fazer 10h48, ele fica limitado. Isso é importante, porque essa empresa trabalha já com a compensação do sábado. Exatamente. Então o empregado já trabalha mais tempo durante a semana. Então aí é 1h12 só que vai dar. E por incrível que pareça, isso não se aplica só nesse período de pandemia, tá, gente? Essa é a regra da CLT. Da CLT. Portanto, é muito comum na justiça empregadores exigirem, né, na realidade, o trabalho de 2 horas quando já existe uma compensação. Aí vai dar hora extra. Dá hora extra, exatamente. Agora não se discute mais, né, se a existência de hora extra anularia ou não o acordo, mas antigamente havia invalidava até o acordo. Validava até o acordo. Então, pode parecer bobeira o que a gente está colocando aqui, mas em termos práticos, as repercussões financeiras são bastante Isso é importante para o empregado, porque quem é advogado está nos assistindo, ele está acompanhando, ele sabe das regras, né? Mas o programa ele é pensado para quem é leigo, para quem é empregado, para quem é o empregador que está ali, às vezes não tem uma assessoria jurídica. Então, o fato dele ter falar, não, peraí, então será que eu posso fazer isso? Já vai fazer ele despertar, para às vezes consultar um advogado, ou conversar, trocar uma ideia com o contador, que talvez é advogado também, para poder saber arrumar uma solução mais viável para o empreendimento dele. Com certeza. Né? Então, esses limitadores obrigatoriamente deverão ser respeitados. Então, quer dizer, a limitação do horário, isso não mudou. Não. A criação do banco tem que ter anuência. Sim. E tem que ser feito por escrito. E o que modificou foi a liberdade maior que o empregador tem na hora de fazer a compensação das horas. Exatamente. De certa forma, que algumas convenções coletivas determinavam uma antecedência mínima de comunicação, que o empregado tinha que ser comunicado, porque, de novo, é injusto eu chegar para você, olha, Danilo, você tem 20 horas no seu banco de horas, amanhã e depois de amanhã você não trabalha. Você fala, poxa, nem pude me programar, o que eu vou fazer em casa? Vou ficar assistindo streaming de televisão? Então, olha, você tem que ter um prazo mínimo para que você possa se programar. Olha, eu vou fazer uma viagem, eu vou pegar minha esposa, pegar meus filhos, vou fazer alguma coisa. Portanto, é o tempo razoável para você poder se programar, exemplo das férias, né? Para você poder se programar e usufruir efetivamente a folga daquele período que você trabalhou, além da jornada. E o tempo de 1 ano e meio aí após a medida também é extremamente interessante. Eu acho que, desculpa, só antes de nós encerrarmos esse bloco, eu acho interessante esse prazo, porque ano passado, quando nós fizemos aqui esse programa, um programa semelhante a esse, também na época de pandemia, a gente, se Deus quiser, né, no segundo semestre já vai estar tudo, nós já estamos quase finalizando o segundo semestre de 21, e a expectativa, né, se Deus quiser, da vacinação que ela tenha o seu correr natural, normal e bom, e que acho que no segundo semestre, meados do segundo semestre, para o final do segundo semestre, a coisa já esteja semelhante aos Estados Unidos agora, que já estão permitindo que as pessoas andem sem máscara. Então, a vacina passa a surtir os seus efeitos. Bom, pessoal, a gente já até extrapolou o nosso tempo hoje.
Quero agradecer o Dr. Daniel mais uma vez, ele vai continuar com a gente. Nós vamos continuar falando de pontos dessa medida provisória 1046, da 1045 também. Então não sai daí, acompanha a gente nas redes sociais. Quem perdeu o primeiro programa tá lá no YouTube, no nosso canal, tá? Quem quiser fazer uma pós-graduação em Direito, vem fazer na Unifil. Nós temos várias áreas do Direito e um preço que cabe no teu bolso, podendo ter até 4 títulos. Fique com Deus, continue com a gente aí na programação. Até mais.